Olá, amigos, boa noite. Já estamos chegando para mais uma semana de reflexões das obras que habitualmente estudaríamos em nossos encontros na Casa Espírita. Na impossibilidade de, vamos por aqui mesmo, tocando as nossas reflexões, contando com os amigos de sempre que nos acompanham, que juntos nós sabemos que a energia se renova, tudo se amplia. Temos muitas pessoas têm nos perguntado a respeito de passe, gostariam de ir à casa espírita, receber passe. Gente, quando estamos juntos, mesmo pelas redes sociais, há um campo vibratório entre os nossos pensamentos, entre as nossas mentes que estão interligadas no mesmo objetivo. E se estamos em prece, desejosos do bem, é claro que essa energia está circulando em torno de nós e em nós como um passe espiritual, contando ainda com as nossas energias fluídicas. É o passe à distância, é o atendimento à distância. O mundo espiritual aproveita toda essa energia do bem para acudir os mais necessitados. Então nós agradecemos muito os companheiros que aqui se encontram, participando conosco deste momento. E temos aqui vários: Ana Maria, Terezinha, Tânia, Laura, Gil, são muitos amigos, Lourdes, que estão conosco nesse instante em que vamos fazer a nossa prece de abertura e depois continuamos com o nosso boa noite habitual a todos os amigos que conosco partilham. Pai de bondade, nós agradecemos por esse instante de nossas vidas, pela oportunidade de juntos refletirmos sobre nós mesmos, sobre a vida maior, sobre o bem na face da terra. Permita, Pai, que em seu nome Jesus, o Mestre amado, possa nos inspirar, nos intuir, através dos benfeitores incansáveis que velam por nós, e que adentre os nossos lares a luz do bem, a luz da paz. Permita, Pai, que tudo esteja em paz em nós e em torno de nós. Que assim seja. Vamos lá, agora sim, podendo cumprimentar os amigos, Alessandra, Jane, Cida, que estão partilhando conosco desse instante, Guto, Sebastiana, olha, os amigos, Dilza, são todos muito bem-vindos e é uma alegria estarmos juntos. Nossa noite hoje é de reflexões da obra Nosso Lar, o livro de André Luiz, a psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier. Assim, nós estamos no capítulo 12, que falava do umbral, uma região que se forma de densidade muito densa para a espiritualidade e um tanto sutil para a materialidade terrena a que todos estamos habituados. Por conta disso, é uma região de conflitos, de mentes mais perturbadas. Boa noite, Brígida. Boa noite, amigos que eu ainda não cumprimentei aqui, que agora que está entrando para mim: Vladimir, Ana Maria, Terezinha, Bete, Dolores, Giane, Célia, Tânia, Cláudia. Boa noite, amigos. De um modo geral, boa noite a todos. E voltando então à questão do umbral, nós paramos quando Lísias explicava a André Luiz o que era essa região, e ele dizia: ora, você esteve tanto tempo ali e não tem definição sobre isso, não sabe sobre isso. Entende que é uma região onde as almas ficariam para fazer um esgotamento dos seus tormentos, das suas aflições. Mas que característica de almas que fazem pousada nesta esfera vibratória? Ele dizia: almas irresolutas e ignorantes. Bem, irresolutas são aquelas que não têm capacidade de tomar solução, de tomar rumo, são indefinidas no seu querer, não se resolvem. E ainda aquelas que são ignorantes, que sem o conhecimento, e é o conhecimento da transcendência,
da espiritualidade. Porque muitas criaturas na face da Terra, não tendo vínculo com qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer estrutura de fé que seja espiritualista, então aqueles que são excessivamente materialistas, não criam para si, não encontram algo porque eles imaginavam que a morte seria o fim. Não sabem dar continuidade, é como de repente estar lançado num ambiente onde você não tem o menor conhecimento e você não dá um passo porque não sabe para onde ir. Para aqueles que têm as ideias espiritualistas e criaram para si mesmo essa perspectiva de continuidade de vida, o encaminhamento fica mais fácil, o despertamento mais fácil, o encaminhamento mais fácil, cada um dentro do panteão que formou para si mesmo de espiritualidade. Então o umbral se destina a esses que ignoram, que estão ali parados, por isso são também irresolutos, não tomam condução da vida, então por um tempo permanecem ali. Abaixa um pouquinho isso. Então, gente, estou pedindo para baixar um pouquinho o som aqui, porque tá dando interferência, né, os dois. Então nós vemos aqui a explicação de Lísias, dizendo que não é de estranhar que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações, porque a aproximação com a materialidade terrena, os campos vibratórios são tão interligados que causa conflito, perturbação mesmo, né? É como se estivessem fundidas os habitantes da crosta terrena com essa primeira dimensão espiritual. Não há uma separação tão distinta, por conta disso a sensação de vida e de não entendimento das coisas é natural. Então, dizer, lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Então, mais uma característica, nós vimos ser irresoluto, nós vimos a outra questão que ele colocou, ser ignorante dos fatos, e agora dizendo revoltados de toda espécie. Então aquelas pessoas que reclamam de tudo, que nada está bom, que se revoltam com tudo, elas têm uma tendência natural a essa reclamação, a parar num ponto para reclamar de tudo e de todos. Então revoltados de toda espécie, formando núcleos de notável poder, porque semelhante atrai semelhante, formam os grupos e são grupos de mentes revoltadas, mentes em desacordo, até revoltadas com Deus, mentes revoltadas. E isso cria uma força muito grande. Então, notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Essa regra não é só com relação a essa dimensão mais próxima da Terra. É com relação à crosta terrena, é com relação a qualquer outra dimensão espiritual de desencarnados e dos encarnados aqui na Terra. Nós nos juntamos exatamente pela concentração de tendências. As nossas tendências nos levam a encontrar aqueles nossos semelhantes, aqueles que têm as mesmas tendências. Nós vamos em busca da turma e vamos formar grandes grupos e desejos gerais. Então, por exemplo, se nós entrarmos ali num canal de filmes, Netflix, você vai ver assim, ou no próprio YouTube, você vai ver filmes românticos, filmes de violência, filmes gospel, comédias, desenhos, seriados, e ali tem uma variedade muito grande, e cada um vai para o filme que ele gosta, vai para o tipo de situação que os filmes apresentam, que mexe com as suas emoções, que mexem com a sua mente, que mexem com os seus sentimentos. Então, a alguns agrada filmes violentos, filmes de terror, a outros não, querem coisas mais leves, coisas mais educativas, enfim, cada um vai buscando um padrão vibratório. E é claro que não estamos sozinhos quando estamos assistindo outros tantos
como nós mesmos, optou por este ou aquele tipo de filme e vai partilhar das mesmas emoções, dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos, aumentando a vibração dessas estruturas todas que nos envolvem, lançando na psicosfera, nessa esfera mental, nesse campo mental que todos emitimos, essas imagens e essas sensações. Mesma coisa, então, nós vemos para aqui, quando eles dizem do tipo de pessoas que são, então, aquelas irresolutas, aquelas ignorantes da continuidade do existir e aquelas outras que estão habituadas a reclamar por ser revoltado com toda e qualquer situação. Isso junta uma grande leva, aquela ideia, né? Um vai e todo mundo que gosta da mesma, tem a mesma opção, vai engrossar o cordão também. Aí ele diz assim que muitas vezes, ele dá um exemplo, que na Terra nos desesperamos e reclamamos e brigamos quando o carteiro não vem. E é interessante porque mesmo nessa época em que não estamos habituados a trocar cartas, né, mas é tudo pela internet, é tudo digital, nossa, o correio faz greve, fica todo mundo desesperado. E ele não tem nada para receber, ele não comprou nada pela internet e não espera a carta de ninguém, porque ele continua recebendo as suas coisas e fazendo online aquilo que ele precisa fazer. Mas reclama, mas briga, mas se revolta. Então, e André Luiz já dizia isso aqui, o Lísias dizia o André Luiz, de pessoas que se desesperam quando o carteiro não vem, que quando um ônibus atrasa e começa uma confusão por alguns minutos de atraso, sem saber realmente o que é que ocasionou aquele atraso, então não tem paciência. É isto que caracteriza pessoas desse tipo. Então, no umbral, diz Lísias, ele está repleto de desesperados. Desesperados porque são esse tipo de pessoa, por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos. Então, eles achavam que iriam conversar direto com Deus, que iam dar de cara com Jesus Cristo, ou, enfim, qualquer entidade que eles entendessem que iria recebê-los. E como não foram recebidos por eles pessoalmente, estão bravos, estão revoltados, estão desesperados, porque simplesmente queriam isso. Há um livro, eu falo de vez em quando desse livro, porque é tipo romance, mas eu gostei muito na ocasião, que tem como título Jantando com o Pai. Eu já falei desse livro, e rapidamente vamos dizer aqui assim, o seu conteúdo, de que é a história de um senador do governo brasileiro, na história, e ele desvia o dinheiro da saúde pública. Olha, gente, essa história então de desvio não é de hoje, porque esse livro é bem antigo. E ele desvia o dinheiro da saúde pública que ele deveria usar para ajudar a todos e tira lá um fim de semana de folga passeando de helicóptero e gastando o dinheiro da saúde. Mas ele, nesse fim de semana em que ele está procedendo assim, a única filha dele sofre um acidente. E ela não está portadora de documentos e vai para o SUS, um pronto-socorro nível SUS. Por conta disso, ela fica lá jogada, não tem o atendimento, não tem socorro suficiente, a instituição para a qual ela foi levada, o pronto-socorro, não tinha como socorrê-la, e ela então desencarna por essa falta de atendimento. Quando ele retorna, então, do fim de semana e tudo isso aconteceu, ele entra em desespero total. Porque aí ele percebe o tamanho da bobagem que ele fez. Agora foi a filha dele, outros filhos de tantas outras pessoas tinham ido na frente. E o seu desespero é tanto que ele acaba por desencarnar, ele infarta e desencarna também. Mas ele, muito materialista, muito apegado ao dinheiro,
e ainda se achando muito importante pelo título que ele tinha de governo, né? De bancadas de governo, ele acha que ele tem que ser recebido por Deus pessoalmente. E por isso o livro chama Jantando com o Pai, porque ele achava que ele devia se sentar à mesa de jantar com Deus. Então, o resto eu não vou contar para vocês. O livro chama-se Jantando com o Pai, mas eu acho muito interessante a ideia, a inconformação dele na desencarnação por não ter sido recebido por Deus e não ter um banquete à sua espera, um jantar especial para ele. Enfim, Lisa está falando disso para André Luiz, dizendo simplesmente a respeito de pessoas que têm essa ideia de serem recebidas diretamente pelo Senhor. E o Senhor estar à disposição de seus caprichos, atendendo às suas reivindicações para onde ir, no caso dele, para o jantar especial que ele desejava ter. Assim, após a morte e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Ela fica brava, ela acha ruim, e aí ela se junta mesmo com a turma do mal e acaba criando confusão em vários locais. Então, todo esse tipo de pessoa fica retido, mas ele está retido na sua própria consciência. Silvia, agora vou ter que ler, leia que você vai gostar. Então, fica retido na própria consciência, na construção mental que fez, na edificação mental que fez. Nosso lar, continua Lísias dizendo, tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos, referindo-se ao umbral, possuem infelizes, malfeitores, vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Então são exatamente as pessoas que se comprometeram de alguma forma na maneira de viver e por conta disso estão presos, né? O verdugo, a própria vítima, a vítima se não perdoou o verdugo, o explorador a quem ele explorou e aquele que foi explorado se também não se libertou daquela criatura mantendo um ódio, estão presos, ligados um ao outro. Então fica muito difícil de continuar seguindo. Aí André Luiz, diante daquelas narrativas, porque ele tinha passado por lá, não nessa categoria, ele estava preso dentro da materialidade que ele criou. Ele achava que céu, inferno e purgatório, e ele não se encontrava em nenhum desses lugares, ele estava no irresoluto, talvez, ou no ignorante da ocasião. Mas ele pergunta a Lísias, como explicar? Então não há por lá defesa organizada? Porque ele está vendo o nosso lar tão bem organizado, defendido, o trabalho todo distribuído, tudo uma beleza. Então nessa região estariam essas criaturas abandonadas, não haveria ali uma organização, uma atenção dos espíritos superiores? Aí Lísias diz a ele, né? Organização é atributo de espíritos organizados. Veja, ser uma pessoa organizada, né? É que tem o atributo de organização, porque quem não é organizado não consegue fazer mesmo nada, vai ser sempre bagunça, sempre confusão. Então, organização é atributo de pessoas organizadas, que estão habituadas a trabalhar dessa forma, a viver dessa forma. A zona inferior é qual casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Todo mundo grita, não tem pão, não tem pão, não tem pão, cadê o pão? É todo mundo gritando, ninguém tem razão, ninguém foi buscar, ninguém providenciou. Então, dizendo, olha, é essa confusão. É um querendo que o outro resolva e um querendo colocar a culpa no outro por esta ou aquela situação. Esse é o comportamento. O viajor distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Então ele está dizendo que
aquele que na vida, o viajor distraído, perde o comboio, dizendo perde o trem, perde o ônibus, porque ele se distraiu, na vida é a mesma coisa. A criatura distraída que não prestou atenção, não cumpriu suas coisas, ela perde a possibilidade. O agricultor que não semeou, ele não pode colher. Ele vai colher o que se ele não semeou? Mas existe uma certeza, ele diz André Luiz. Não obstante as sombras do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Deus é Deus e está em toda parte. Ainda que as criaturas não o percebam, ele está em toda parte. Então, mesmo naquelas sombras, mesmo nas dificuldades, aquelas mentes revoltadas, briguentas, indecisas, ignorantes, mesmo entre esse tipo de pessoa, Deus nunca faltou, a proteção divina nunca faltou a essas criaturas. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Então, resta nos perguntar, né? Que tipo de necessidade mantém alguém lá? Primeiro, nós vamos ver, para muitos, expurgar resíduos fluídicos animalizados que ele ainda está portador por algum tipo de situação de desencarne. Segundo, ele precisa estar lá para despertar a consciência, sair de si mesmo e poder, então, seguir adiante e ter outra percepção da vida. Depois ele está lá também na necessidade de refletir sobre as suas condutas e aquilo que ele deve fazer da vida e querer mudar. Então a necessidade, o tempo de parada nessa região ou de estadia para alguns nessa região será o tempo do seu despertar, das suas escolhas, da sua libertação. E isso é foro íntimo. Então ninguém pode dizer vai ficar lá por 100 anos, por 2 anos, por 2 meses ou 2 minutos ou passar direto. Depende de cada criatura, do que ela preparou para si mesmo. Ninguém pode colher se não semeou. Então depende de como ela está conduzindo a vida para ver, mas ficará lá o tempo necessário. André Luiz ficou, lembrem-se, o tempo dele reconhecer Deus, que no começo ele estava perturbadíssimo, de reconhecer Deus e de pedir ajuda, de humilhar-se, sair do degrau do orgulho para o da humildade. Foi o tempo, foi a necessidade de aprender a fazer esse exercício de humildação, pedindo ajuda, fazendo uma oração. É isto que André Luiz, então, precisou, foi o tempo necessário. Vamos à boa noite, mais um punhado de gente. Antônio, quanto tempo? Marilza, Edna, Márcia, vamos ver quem mais, Margarete. São os amigos, Margarete do Rio, sempre amiga, Cláudia. Então nós estamos aqui refletindo sobre isso. A Cláudia perguntando, mas o tempo no mundo espiritual é diferente? Não, não é. Esse mundo espiritual não está no mesmo envoltório do condomínio chamado planeta Terra? Então vai ser tudo igual. Dias e noites, horas e horas, tudo igual. Não tem outra referência. É a mesma referência. O planeta é o mesmo, não há como mudar muita coisa, não. É que a sensação de, muitas vezes, quando numa comunicação mediúnica, pode alguém dizer, mas eu estou aqui há uma eternidade. Gente, quando nós temos uma dor de dente, daquelas, ela pode doer meia hora com aquela intensidade e a gente vai achar que está durando a eternidade. Parece que não tem fim. Mas quando nós estamos muito contentes, porque alguma coisa estava muito boa, você está tomando com esse calor um sorvete muito gostoso, e esse sorvete derrete rapidinho, você tem que tomar em 5 minutos, então estava gostoso demais, você diz, meu Deus, acabou tão depressa, porque estava tão bom. Veja que é aquilo que nós dissemos, são 2 tempos que nós temos como referência.
A questão do tempo, há um tempo kairos, né? E há um tempo cronos na mitologia grega. Que são esses tempos? Cronos é o tempo do relógio, das 24 horas, dos minutos, dos segundos, dos anos, dos dias. Esse é o tempo cronos. Hoje, nós diríamos, 5 de outubro de 2020, são 20 horas e 25 minutos. Esse é o tempo cronos. Mas o tempo kairos é a sensação vivida desse passar rápido ou passar lentamente. As coisas, às vezes, em nossas vidas, a gente acha que estão se arrastando, demorando demais. Então, e às vezes, em medida de tempo cronos, não, mas em medida de tempo kairos, sim. Experimenta ficar numa fila de ônibus com este sol, lá no metrô, e a gente, os segundos se arrastam. Você olha para o relógio e não passa, você olha para o relógio e não passa. Esse é o tempo kairos. Então, a sensação de tempo, a outra referência, Cláudia, seria esse tempo kairos, que para muitos é fugaz, é rápido, e para outros pareceria uma eternidade. Para quem está sofrendo, parece uma eternidade. Para quem está bem, parece tão rápido, voa o tempo. E assim, André Luiz está ali recebendo de Lísias essa orientação, né, de que mesmo nessas condições nunca faltou a proteção divina a nenhuma das criaturas, senão Deus não seria Deus, não seria o Pai de todas as criaturas, como o Pai está sempre a nos proteger. O Gil está perguntando, a vida espiritual continua no mesmo nível em que nos encontramos aqui em Gaia? Sim, com certeza. No espírito, segundo o livro dos Espíritos, ele diz, os espíritos podem até estacionar. Quem estaciona, estaciona onde está. Não retroagem, não retrocedem, mas estão sempre seguindo adiante, porque a lei natural de tudo no espaço é movimento, é ir em frente. Então, com isto, né, nós continuamos do ponto que partimos, do ponto que deixamos. Qualquer melhorinha que a gente tenha aqui nesta encarnação, já estaremos um passinho adiante da última. Melhorzinho um pouco. Em compensação, se persistirmos em fazer maldades e não mudarmos nosso jeito de ser, vamos estar empacados no mesmo ponto. Então o nível vai continuar o mesmo. Cada um estará dentro do nível que preparou para si mesmo. É a casa construída que Jesus falou. Você pode construir uma casa sobre a areia, onde o vento, a tempestade, a água vem e carrega tudo, ou você pode construir uma casa sobre a rocha, onde tudo isso vem e não te abala e você está protegido. O que é que Jesus está dizendo? Nós podemos nos enganar com as coisas terrenas e construir essas casas fantasias do nosso existir, sem solidez, sem estrutura nenhuma, e nos primeiros embates, estaremos no mesmo ponto e desprotegidos. Enquanto desprotegidos da nossa construção, não de Deus. Mas, enquanto aquele que preparou uma edificação boa para si mesmo, vem os embates todos e ele estará no mesmo pontinho, protegido e ajudado. Bom, vamos em frente, seguindo aqui. Boa noite, Lena. Sebastiana eu já tinha olhado, já tinha visto. Continuando, Lísias ainda diz para eles, muitas colônias como esta são consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Cada espírito permanece na região umbralina o tempo necessário. E para isso, o Senhor permitiu que se erigissem, se construíssem muitas colônias semelhantes a nosso lar, com a finalidade disto, de oferecer trabalho e socorro espiritual. Então, olha que bênção divina, por isso que ninguém está desamparado. Muitos pontos de atendimento
Muitos pontos de atendimento estão de portas abertas para amparar as criaturas, a fim de que elas possam continuar sua trajetória de vida, continuar a sua caminhada, reencontrar entes queridos, preparar para receber os seus mais tarde, dando sustentação, dando força, desenvolvendo sua capacidade de inteligência, de trabalho, de ação. É vida que segue. Então André Luiz pergunta a Lísias nesse instante: creio que essa esfera quase que se mistura com a esfera dos homens, porque ele estava vendo tudo tão parecido, com um povo tão com as mesmas situações, que ele disse: eu creio que aqui está tudo se misturando. Tem mais gente. Boa noite, Márcia, Jeane, boa noite. E Lísias responde para ele: sim. Olha, André Luiz está dizendo: eu creio que esta esfera, que é a primeira, né, se nós pudéssemos colocar numa ordem assim, junto da crosta. Eu creio que ela se misture. Ulisses, sim, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. É nesta zona onde se confunde a espiritualidade com a materialidade terrena. É nesta zona onde tudo se mescla. Se nós pensássemos em duas cores, duas faixas coloridas, por exemplo, nós tivéssemos uma faixa vermelha e uma faixa amarela, e elas se encontrassem, se sobrepondo um pouquinho na ligação, nós teríamos o laranja entre as duas. Nós teríamos a amarela, a vermelha, e na superposição delas, nós teríamos o laranja, onde as duas tonalidades estão misturadas. Se nós pensarmos assim, fica mais fácil. Essa primeira região com a região da crosta terrena, há pontos em que elas estão quase que superpostas, estão tão interligadas que há coisas das duas acontecendo ao mesmo tempo. É disso que Lísias está dizendo, elas se ligam as mentes humanas entre si, fios que vão ligando as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e formas pensamento dos encarnados. Então, esse plano espiritual tão próximo está repleto de desencarnados e mais as criações mentais, as formas pensamento dos encarnados que aqui estão. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Vamos lembrar que nosso lar foi escrito na década de 40, publicado lá em 43, era a época dele. Ele está falando, a André Luiz, que existe ligações de mentes desencarnadas e encarnadas, e essas ligações, porque o espírito esteja encarnado, desencarnado, onde ele estiver, ele é um núcleo irradiante de forças, quer dizer, porque ele pensa. O pensamento é uma energia, e todos nós pensamos, encarnados ou desencarnados. Então esta energia é uma energia criadora, por isso ela tem estas construções mentais que nós fazemos. É uma energia criadora, ela cria, transforma, porque ela pode, pelo pensamento, transformar, dar outra qualidade de radiação, ou destroem. Num passado distante, minha mãe me contou um fato, e eu guardei sempre essa história comigo, e hoje eu divido com vocês. Contava ela que no começo aqui da nossa região, Vale do Paraíba, das fazendas de café, de onde a gente vem, né? As nossas famílias aqui, Guaratinguetá, então era essa região mesmo, que havia, quando os senhores de uma fazenda iam para uma festa em outra fazenda,
era costume os senhores levarem os escravos também. Então participavam os senhores da casa, né, dos senhores, e os escravos na senzala, mas a festa era para todos. E na senzala, pelas tradições africanistas que eles traziam, eles tinham determinados cânticos, danças, que aqueles da casa grande não conheciam. E então, conta ela, e agora que eu vou contar para vocês, que a minha tataravó, né, ela era jovem e estava na festa, na casa grande, e disse que precisava ir até a senzala, porque estavam matando um negro da fazenda dela no jongo. E eu fiquei muito intrigada com essa história de jongo. Era um cântico, e em Guaratinguetá ainda há grupos de jongo. Eu não tive oportunidade ainda de conhecer de perto, acho interessante, mas estou contando o fato como era usado naquela época, né? Eram nos cânticos, como que uma reza, como que uma ladainha, e as mentes que comandavam essa reza, essa ladainha, eram muito fortes. E havia como um desafio. Na minha mente, eu sempre pensei que era como o repentista do nosso Nordeste, onde um canta alguma coisa e o outro retruca aquela coisa. Só que a energia emitida era tanta que podiam matar uma pessoa com aquele pensamento e aquela vibração. E ela foi até lá porque ela sabia e participava para tirar, porque uma pessoa poderia entrar na roda e tirar, livrar o outro que era mais fraco, que poderia perecer. Vejam como é interessante a gente ver essas coisas. A Marilza está dizendo que em São Luís ainda tem. Eu ainda vou ter oportunidade de ver, de matar a minha curiosidade, porque eu sei do fato, mas não sei, é jongo sim, Silvia. Eu não tive oportunidade de ver ainda, de sentir, porque você vê pela televisão, qualquer coisa, internet, que hoje tem tudo, é uma coisa. E estar em loco é outra coisa com esta vibração. E é disso que Liz está falando, que essas forças mentais podem criar, podem transformar, podem destruir. Está aqui escrito, exteriorizado em vibrações que a ciência terrestre presentemente ainda não pode compreender. São coisas que nós não conseguimos ainda entender, mas que, claro, na medida em que estamos evoluindo o nosso campo de ciência, hoje a gente sabe do pensamento, a gente sabe da força da palavra, a gente tem experiências com as moléculas de água, comprovando a força da palavra e da vibração que ela carrega. Nós estamos acabando de falar, um passe à distância, porque hoje sabemos que se nos juntarmos, nós podemos emitir uma energia poderosa a uma pessoa que está hospitalizada, a um que está doente, a um que está necessitado, seja encarnado ou desencarnado. A nossa energia chega até lá, porque o nosso pensamento conduz até aquela pessoa. Daí aquele hábito, né, dos grupos espíritas, manda o nome, manda o endereço, manda o hospital, porque vamos juntar e fazer uma prece na intenção dessa pessoa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando essa força mental, né, energia que estamos produzindo em direção dessa criatura, mas como uma força restauradora. Uma força de saúde, de vigor. Então percebam que o nosso pensamento é tão poderoso, e aí eu volto a lembrar uma palestra do Dr. Sérgio Felipe, quando nós tivemos a oportunidade de estar em Matão nos 100 anos, lá de Carbachuto, lá em Matão, do encontro que nós tivemos, e ele falou sobre a força do pensamento, da oração, no princípio ativo dos medicamentos, na farmacologia. Dizendo, ainda deu um testemunho, porque ele disse que um dia ele estava com uma dor de cabeça tão grande, que a esposa lhe trouxe um comprimido
E ele naquela hora foi tomar o comprimido e ele fez uma prece e mentalizou o local da dor que ele estava sentindo. E o comprimido teve uma ação muito rápida. Então ele diz assim, que quando nós conseguimos mentalizar o órgão doente, fazemos uma prece, tomamos aquela medicação, aquela água magnetizada, na intenção, o nosso pensamento é a via de condução desta energia, desse princípio ativo para poder melhorar as coisas. Olha, a Dolores de São Luís está informando que no segundo domingo da festa do Divino, esses grupos comparecem em São Luís do Paraitinga. Há uma grande festa dos tambores e da próxima vez ela vai enviar a programação para todos nós. Viram? Aqui é cultura de todo jeito, né? Todo mundo ficou curioso, todo mundo quer assistir. Quem sabe a gente junta um grupo de pessoas e vamos todos assistir e tirar nossas conclusões a respeito daquilo que nós estivermos vivenciando e vendo. Vai ser uma delícia, com certeza. Eu vou poder matar o meu desejo de vocês também. Mas, gente, vamos lá. Tudo isso que a gente está contando, narrando, e vocês sabem que eu falo muito das coisas que minha mãe contava, porque ela contava mesmo, e é interessante para a gente aprender. Nós precisamos disso, nós precisamos em família ter essas raízes, saber das coisas da família, para poder valorizar e nos situar. Senão nós vamos ficar como aqueles espíritos irresolutos, não sabemos nem quem somos. Nós precisamos nos situar, nós precisamos participar. Então, André Luiz continua nesse diálogo com Lísias, dizendo, Lísias dizia naquele instante para ele, voltemos aqui o trechinho, onde ele falava a respeito dessas forças que a ciência ainda não tinha conhecimento. Quem pensa que está fazendo algo a lures, que é escondido, que está fazendo algo que ninguém está vendo, engano. 1000 olhos nos observam. Paulo de Tarso já dizia isso, vivo cercado por uma multidão de testemunhos, porque aquilo transparece em nós. E então, pelo pensamento, os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Tudo que é a nossa vivência, que é o nosso gostar, que é o nosso querer, vai nos levando para junto de pessoas que gostam das mesmas coisas, que querem as mesmas experiências, que procuram os mesmos caminhos. Toda alma é um ímã poderoso. Olha o que Liz está dizendo. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade que se segue à humanidade visível. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Nós temos uma parcela de encarnados e uma grande parcela de almas, de espíritos desencarnados, partilhando conosco da vivência. Então ele diz que o Ministério do Auxílio socorre essas criaturas todas. Ele acode, é a bênção divina para todos. As missões mais laboriosas são constituídas por abnegados servidores no umbral. Então ninguém está sozinho, ninguém está perdido. Muitos espíritos abnegados, eles estão lá ajudando essas pessoas. Aqui, encarnados, quantos nós temos voluntários que saem à noite levando alimento, agasalho, ou conversando, ou levando um banho, levando uma roupa limpa, ou ajudando, ou encaminhando, recolhendo na época de frio, aquelas pessoas que estão morando pelas ruas, socorrendo de todas as formas. Também no mundo espiritual, nós temos aqueles que estão dispostos a esse tipo de trabalho, que não é fácil, diga-se de passagem. Ser um servidor no umbral precisa ser uma criatura muito forte, muito consciente, muito centrada, a mente muito poderosa para não se envolver em pensamentos doentios
E ele diz que encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É denso para esses espíritos. Eles vão encontrar fluidos muito pesados, muito densos nessa região. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Que interessante. Vejam só, o auxílio é oferecido em tempo integral. E existe aqueles que nada compreendem do que estão oferecendo. Nem aceitam, nem querem, nem participam, não entendem nada daquilo que está sendo oferecido. Então é preciso muita coragem, muita renúncia para continuar oferecendo para quem não tem a menor ciência do que está acontecendo. Aí a pessoa diz, é malhar em ferro frio. Parece, né? Que a gente está malhando em ferro frio. A impressão é essa. André Luiz, então, empolgado ali, já que ele era um médico também, poderia ajudar muitas pessoas. Aí ele diz assim, né? Como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Ele achou que já estava conhecedor de tanta coisa que queria já levar àqueles o conhecimento para que eles pudessem sair daquela situação. E Lísias diz a ele, será que você se sente com o preparo indispensável para semelhante serviço? E André Luiz parou para pensar. Percebam, não é só o querer. E não é só pelo pouquinho que a gente sabe que a gente está qualificado para ajudar. O Lísias diz a ele, você se sente com preparo indispensável para semelhante serviço? É necessário preparo para poder servir nessas condições. Não basta só ter boa vontade, não basta só querer. É preciso treinamento, é preciso estar ali como assistente de alguém mais maduro naquela arte de servir naquelas condições, como um assistente, para poder ganhar a condição de servir. Então não basta querer, gente, nós temos que verdadeiramente nos qualificar. E aí é qualificar em conhecimento, em sentimento, em amorosidade, para poder, em fé, para poder servir. Então nós temos que primeiro nos preparar, ter o elemento, ter condição, ter o que oferecer ao outro, sem se deixar contaminar por aquilo tudo que está ao nosso redor, que está junto. Até para não atrapalhar, porque quem não trabalha dá trabalho, né? Quem não estiver apto a pôr a mão na massa vai fazer confusão. Então, por conta disso, é que nós temos que tomar cuidado e nos prepararmos, nos dedicarmos e, na medida do possível, vamos entrando para as regiões de trabalho sempre dispostos a não, como vou voltar à minha mãe, a não começar por onde os mais se acabaram. Vamos começar devagar e começar do mais simples para chegarmos ao mais complexo, na medida das nossas possibilidades. E assim, ele encerra então o capítulo 12, que era falando sobre umbral. E nós vamos aproveitar e dar uma entradinha no capítulo 13, porque aqui a gente não para na ânsia de seguir as nossas reflexões. E o capítulo 13 tem como título No Gabinete do Ministro. Então, com André Luiz está melhorando e a olhos vistos, são melhoras crescentes que ele está produzindo, mas com essas melhoras também surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Chega de sombra e água fresca, chega de cama em hospital, chega de ficar muito ciceronado. Até isso cansa, né? As pessoas anseiam por voltar à movimentação, ao trabalho, a
a fazer o que sempre precisaram fazer. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, dizia André Luiz, volvia-me o interesse que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Olha o que ele diz, decorrido tanto tempo, da desencarnação até aquele instante, esgotados anos difíceis de luta, porque ele ficou 8 anos na região do umbral. Voltava a ele o interesse pela vida, o interesse que enche o dia útil de todo homem normal no mundo. O que significa dizer que aqueles que não se dispõem a ser úteis, a ter um dia útil, um dia produtivo, não é tão normal assim, né? Não é. Aquele que se dispõe só a aproveitar não é uma criatura tão normal. Boa noite aqui ao Rogério, ao Valdemir, boa noite a todos. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra. Agora ele enxergava que ele teve tanta oportunidade de fazer algo mais na Terra e ficou com uma vidinha um tanto limitada, medíocre na ação, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Era aquela falha, lembra do orgulho, da vaidade que ele tinha, do materialismo. Então, ele percebia agora essas falhas que ele carregava assim no seu comportamento. Recordava os 15 anos de clínica. Então, ele havia... Aqui nós vamos colhendo informações a respeito da pessoa de André Luiz. Então, ele trabalhou 15 anos, ele teve clínica no Rio de Janeiro por 15 anos, sentindo um certo vazio no coração. Com 15 anos de trabalho, ele se sentia vazio, ele não se sentia plenificado no trabalho que realizara. Identificava-me como vigoroso agricultor em pleno campo, que se sentia com força, com vontade de fazer, e, no entanto, ele estava de mãos atadas e impossibilidade de atacar o trabalho. Ele via que ele poderia colaborar, ele era um médico, ele estava num hospital, ele via doentes, então ele poderia colaborar, mas estava impedido ainda. Boa noite, Terezinha, boa noite, Grace. Grace dizendo que está caindo a conexão muito. A minha aqui, felizmente, não caiu, Grace. Mas qualquer coisa, não esqueçam, os vídeos ficam no canal Marina Ferri no YouTube e podem ser vistos novamente, se houver algum problema, estão lá à disposição. Então ele estava cercado de enfermos e não podia aproximar-se, não podia agir como médico. Ele não tinha autorização para isso. Ele também estava na condição de enfermo. O médico e o pesquisador que ele era, né? Ele não podia se aproximar. Em outros tempos, ele fazia isso. Ele agia nessa forma como médico e pesquisador. E agora ele não podia fazer isso mais, ele não tinha autorização. Gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, ele ouvia. Ele conseguia detectar outras vozes gemendo, chorando, clamando no hospital. Normal, num caso de dores. Não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro. Ele estava até ofendidinho, porque como médico, ele disse que ele não tinha autorização nem para trabalhar como um enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente, um plantonista, alguém que pudesse ajudar. Ele não tinha essa autorização. Não me faltava desejo. Minha posição ali era assaz humilde para me atrever. Ele se calou, ele não se atrevia a avançar sem uma autorização, sem uma indicação. Os médicos espirituais, e olha por que ele se humildou e não se atreveu, porque ele percebeu que os médicos espirituais eram detentores de técnicas diferentes, uma medicina mais evoluída. André Luiz está numa medicina
da década de 40 aqui no Brasil. E ele percebeu que os médicos espirituais tinham uma medicina diferente daquilo que ele conhecia como um protocolo de trabalho, um protocolo de pesquisa. Eram outras coisas as quais ele ainda não tinha nem conhecimento, quanto menos dominância do assunto. No planeta, meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Porque é assim aqui na Terra. Onde que as pessoas vão adquirindo conhecimento para a ação, aqui no caso, no campo da medicina, como em qualquer outro campo? Nos livros que são publicados, nos trabalhos que são publicados, que são trabalhos avaliados, livros avaliados, procedimentos, tipos de cirurgia. É assim que vão aprendendo, por este conhecimento através de livros, e a consequente prática disso é que vai trazendo aquele especialista a capacidade de trabalhar neste ou naquele ponto. E os títulos conquistados é que dava o direito de intervir. É bem aquele, sabe com quem você está falando? Então, se você fez aquele curso, se você fez um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e tantas coisas, é isso que vai te dando, vai abrindo portas. Na Terra é assim. Então, ele dizia, era isso que me garantia. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Então veja o que André Luiz está dizendo, que não era só técnica, não era só o conhecimento de livro, não eram só os títulos que contavam porque ele foi um bom acadêmico nisso ou naquilo. Não era. Era simplesmente uma medicina mais avançada, mas ela começava no coração do médico. Não bastava ele ser técnico, ele tinha que ser humano para com o outro. Há um projeto na Terra, né? Há um projeto chamado Humaniza SUS, numa proposta que os médicos comecem a olhar os seus pacientes como gente. Não como membros, pedaços de osso ou órgãos que estão ali diante dele para serem consertados, mas como pessoas. Então ele diz ali, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Não mais superioridade entre aquele médico e aquele paciente, mas aquele irmão com mais capacidade que pode acudir à necessidade do outro que ali se apresenta. Qualquer enfermeiro no mundo espiritual tinha conhecimento e possibilidade muito superiores à minha ciência. Ele teve que se humildar. Ele não servia nem para ser enfermeiro. O conteúdo que ele tinha ali não lhe permitia ser assessor de qualquer enfermeiro. O Lísias, como enfermeiro, sabia muito mais do que André Luiz, como médico na Terra. Então, inexequível qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir a meu dever invasão na seara alheia. Bom senso. André Luiz estava desenvolvendo bom senso. Ele disse que não havia de ter qualquer tentativa de invasão ao trabalho na seara alheia. Ele não tinha condição para fazer isso. Ele ia se permanecer quietinho no seu canto, esperando receber orientação e ajuda para começar. Ele tinha um desejo de começar o trabalho, mas ele precisava se educar para esse trabalho, ter o conhecimento, o exercício da prática através da assistência de alguém, estar ali ajudando. Então, meus amigos, nossa hora chegou, concluiu-se a nossa hora. E assim, nós só vamos agradecer a esta oportunidade. A semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar ainda no gabinete do ministro, porque nem André Luiz chegou a ir, ele está apenas refletindo em tudo que ele sabe, em tudo que ele quer fazer
em tudo que ele está vendo, para ele poder pleitear alguma coisa, se oferecer, pedir ajuda, se inscrever, enfim, dar uma continuidade ao dia a dia do seu existir na vida espiritual. Meus amigos, Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, que nossas consciências consigam se despertar cada vez mais para o bem, entendendo sim que precisamos de orientações superiores para este ou aquele trabalho que precisamos realizar, que queremos realizar, queremos participar. Então Deus abençoe, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o Livro dos Médiuns, às 20 horas, e que a paz esteja em todos os lares e em todos os corações. Boa noite, gente.